por favor. Ok. Muito boa tarde, companheiras, companheiros, autoridades rotárias, convidados e visitantes. Sejam todos bem-vindos e sintam-se devidamente acolhidos. Hoje é 11 de março de 2026 e esta é a 30ª reunião ordinária online do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2025-2026. Senhoras e senhores, sou Fred Tavares e estou diretor de protocolo desta reunião. Obrigado pela presença virtual de todos. Um instante da sua atenção e, por gentileza, quero informar que esta reunião está sendo gravada por questões protocolares e pela organização deste evento. Mantenham seus microfones e demais aparelhos sonoros no modo silencioso. Para as perguntas, utilize o chat ou a mãozinha na tela. Aos convidados e visitantes, pedimos registrarem seu nome, clube, classificação profissional e de quem é convidado para que possamos anunciar corretamente. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Convido o presidente Ricardo Piragini para conduzir a reunião. Obrigado, protocolo Fred Tavares. Vamos percutir o sino. Obrigado. Agradeço a presença de todos. Com satisfação dou início a essa reunião, saudando a nossa bandeira nacional. Obrigado pela saudação à bandeira. Queria dar um rápido aviso. Reunião de quarta-feira que vem, dia 18/3, será no Espro, na Brigadeiro Luiz Antônio, quase esquina com a Alameda Santos. Teremos uma reunião muito legal, diferente, e todos estão convidados. Os detalhes da reunião serão colocados no nosso grupo. Também quero lembrar que nós teremos no dia 15 de abril, às 8 horas da noite, o nosso Ateneu Rotário, onde nós, junto com o Rotary Clube de São Paulo Norte, estaremos homenageando o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, o presidente do grupo Sabará e também outros homenageados em conjunto com esse clube irmão. Já fica o convite para o nosso ilustre palestrante André Matarazzo selecionar a noite do dia 15 de abril para juntos comemorarmos essa data. Como o nosso palestrante tem muito a nos falar, todos estão ávidos a ouvi-lo, eu vou passar a palavra ao protocolo Fred Tavares para que o apresente e logo em seguida a palavra será sua. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Ricardo Piragini. Tenho a grata satisfação de apresentar nosso ilustre e honrado palestrante, André Matarazzo, convidado especial do nosso companheiro Antônio Carlos Pella. Graduado em Administração de Empresas, possuindo ampla trajetória nos setores público e privado. No setor público, foi vereador de São Paulo, 2013-2016, secretário de Estado da Cultura, secretário municipal em diversas pastas na capital paulista, subprefeito da Sé,
embaixador do Brasil na Itália e ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do Governo da Presidência da República. Também atuou como secretário de Energia no estado de São Paulo e presidente da Companhia Energética de São Paulo, CESP, conduzindo importantes processos de reestruturação e privatização do setor energético. No setor privado, ocupou cargos de liderança no Grupo Matarazzo, além de posições do setor financeiro e industrial, com destaque para a presidência da Metalúrgica Matarazzo S.A. Atualmente, é presidente da S.A. Matarazzo Holding, vice-presidente da Fiesp, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, presidente do Conselho Consultivo da Azimoto Brasil Gestão de Patrimônio, além de integrar conselhos de importantes instituições empresariais, culturais e educacionais. Este é o nosso palestrante do dia, a quem peço da nossa audiência calorosa saudação rotária. Presidente Ricardo Piragini. Nosso palestrante, Rendéa Matarazzo, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom, eu queria, de novo, mais uma vez, agradecer. A imagem está boa ou está cortada? Estou com a sensação. Excelente. Tá bem. Aí. Agradecer muito a oportunidade ao presidente do Rotary Clube de São Paulo, Ricardo Piragini, agradecer também ao meu companheiro de associação comercial, Antônio Carlos Pella, quem quero saudar, todos os nossos colegas aqui do Rotary. O tema, para mim, é um tema apaixonante, que é a ligação do Brasil com a Itália, onde eu tive a honra de representar o governo Fernando Henrique como embaixador no ano de 2000 até 2002. Aí, infelizmente, perdemos a eleição e eu voltei da Piazza Navona direto para a Praça da Sé. Mas vou dizer que foi aí dos cargos públicos que eu mais gostei foi efetivamente a Secretaria de Subprefeituras de São Paulo, onde era uma espécie de CEO da cidade e deu para fazer muitas coisas, né? O que é chato é que aí, como quando você sabe o quanto é possível fazer, você se irrita muito quando você vê o quanto não estão fazendo nada, né? E você vê uma cidade com os problemas que São Paulo tem. Mas voltando a essa questão da Itália, que eu acho que é um aspecto fascinante, para mim foi uma honra ter sido embaixador do Brasil lá, porque justamente no ano que eu fui nomeado, o presidente da República era o Carlos Hélio Ciampi, a quem eu tinha dado um jantar na minha casa quando era ministro e quando ele fez uma visita de Estado aqui no Brasil. E eu conhecia bem, a minha família o conhecia muito bem lá. Ao mesmo tempo, era uma espécie de ano da imigração. Então, eu lembro que quando eu entreguei as credenciais, me emocionou muito porque ele falou que era uma honra para ele receber um descendente de imigrantes que voltava à Itália, representando o país que tinha nos acolhido. E, de fato, se a gente pensar essa história da imigração italiana, que na época lá os italianos ainda tinham uma certa vergonha da imigração, porque a imigração italiana ela não aconteceu, nenhum dos italianos saiu do velho continente para chegar no Brasil porque queriam conhecer a Baía de Guanabara. Quer dizer, foi uma imigração forçada em função da tragédia e da fome pela qual passava a Europa no final do século XIX. Eu vou personificar um pouco a imigração na pessoa do meu bisavô e do irmão dele,
que saíram da Itália em 1882. Então, se a gente pensar nessa época, eles estavam saindo de um continente que tinha 2.000 anos para ir rumo a uma terra que tinha sido descoberta 400 anos antes. Eles deixavam para trás não só a sua terra, a sua família, mas deixavam parte da sua história. Então, em 1882, Francisco Matarazzo saiu de Castellabate, que era o sul da Itália, como centenas e depois centenas de milhares de italianos que foram buscar outros lugares no mundo. Ele já veio ao Brasil através de uma carta, um convite de uma pessoa também de Castellabate, que morava em Sorocaba, que chamava-se Fernando Grandino, e que disse a ele, escreveu a ele: Francesco, você que quer, para o seu temperamento, o Brasil é um país que faz todo sentido, porque aqui não tem nada, tem tudo por fazer, e a Itália, a gente sabe como está tudo tão difícil. Os Matarazzo, nessa época, eram uma família de classe média, vamos dizer, em Castellabate. O pai deles era coletor de impostos, tinha morrido, e eles tinham, como não tinha controle desse negócio de coleta de impostos na época, obviamente a população era no meio do período de pagamento de impostos, todo mundo disse que já tinha pago os impostos e os filhos ficaram preocupados em que muita gente não tinha pago os impostos, mas diziam que tinham pago, mas para não ficar com o nome sujo, acabaram vendendo muitas coisas para resolver essa questão lá. E isso deixou eles muito tristes, muito decepcionados, vamos dizer. Então, Francisco Matarazzo resolveu tentar a sorte. Reuniu com os irmãos, eram 6 irmãos, e com a mãe, venderam mais algumas coisas. Eles tinham um pequeno negócio em Castellabate, um negócio de secos e molhados. E fez uma carga de secos e molhados, falou: vamos tentar fazer isso no Brasil. Ele veio para cá, 1882, lá de Castellabate, sul da Itália, do lado de Acrópole, uma cidade que tinha 7.000 habitantes. Tem 2.000 anos a cidade hoje, né, no Mar Tirreno. Quando chegou, o navio parou no Rio de Janeiro, onde ele ia desembarcar para vir para São Paulo. No Rio de Janeiro, ao fazer o desembarque da carga do navio para o porto, tinha que fazer um trajeto de barcaça. A barcaça afundou com toda a carga que ele tinha e perdeu tudo. Então, Francisco Matarazzo chegou no porto com o dinheiro que ele tinha no bolso, alguns dólares, como ele dizia, e não tinha para onde ir. Foi em direção a Sorocaba procurar o amigo Fernando Grandino para ter onde ficar. E lá se hospedou e chamou o irmão André, que veio em seguida, 6 meses depois, para ajudá-lo aqui. Lá se estabeleceu em Sorocaba, morou na casa de Fernando Grandino e, como tantos outros imigrantes, no caso, ele escolheu a profissão de mascate. Ele saía com uns burros de Sorocaba pelo interior, comprava porcos, e ele tinha identificado. Então, aí que eu digo, é aí a saga dele como imigrante e de tantos outros. Descoberto que no Brasil toda a banha, que é com que se cozinhava, era importada dos Estados Unidos. Ele decidiu comprar porcos, comprava porcos a prazo, matava os porcos, fazia a banha e vendia a banha à vista. É uma coisa que ele já conhecia essa experiência fora e trouxe aí uma ideia que foi, digamos, o ovo de Colombo dele, que foi a resolveu que, em vez de vender a banha em barris de 200 litros, que era a prática na época, ele resolveu fazer em latas, daquelas latas de 5 galões quadradas, e criou uma pequena fábrica de latas em Sorocaba e começou a vender a banha nessas quantidades, que ele entendia que, em quantidades menores, ele poderia atingir um mercado muito maior e cobrar um pouco mais por quilo. E isso efetivamente foi o ovo de Colombo dele. Ele fez ele crescer muito rapidamente com essa ideia depois, e criou a sua primeira fábrica, que foi a fábrica de latas,
que é a Metalúrgica Matarazzo, é a Metalma, vamos dizer, que eu hoje, numa das repartições do grupo, ficou com o nosso ramo, é a empresa que eu presido hoje, que não faz mais embalagens de latas, mas continua fazendo embalagens para alimento. Essa saga que eu estou assim contando muito rapidamente, isso se deu entre 1882. Ele percebeu também que você tinha, como todos, né? Quando eu falo ele, claro, ele se sobressaiu, mas era um pouco a linha da grande maioria. Ele percebeu que em 1882 já começavam os movimentos de fim da escravidão no Brasil. Ele começou a perceber isso, começou a ver a utilização de farinha, principalmente pelos imigrantes que vinham da Itália. E ele, quando chegou em 88, que teve efetivamente a abolição da escravidão, ele falou: olha, nós vamos crescer nisso, porque vai aumentar muito o número de imigrantes, muito o número de italianos, muito vai aumentar o consumo de massas e, portanto, de farinhas, e resolveu, então, construir um moinho. Em 1900, Francisco Matarazzo muda para São Paulo e inaugura o Moinho Matarazzo, que foi a primeira fábrica de grande porte da América Latina. O prédio está aqui até hoje, na rua, hoje chama-se Rua do Bucolismo, esquina com a Monsenhor Andrade, aqui no Paris. E fala para o irmão André: olha, cuida das nossas fábricas aí no interior, mas vai preparando a nossa mudança para São Paulo. Quando Francisco Matarazzo chega aqui, estamos falando aí 1900. 1900 tem uma carta dele: cheguei em São Paulo, uma cidade muito interessante, é o caminho entre o estado desenvolvido, que aí ele era Sorocaba, ele falou, o meio do caminho entre o porto e a cidade desenvolvida. Todo mundo passará por aqui. É uma cidade de 100 mil, 120 mil habitantes, 70% imigrantes. E desses 70% de imigrantes, 80% italianos. Então, acho que aí é que começa essa história maravilhosa da ligação da Itália com o Brasil, pela quantidade de italianos que precisavam, como eu disse, não saíam da Itália em busca de qualidade de vida, mas buscavam uma nova vida. E um aspecto interessante, no caso de Francisco e de Andrea Matarazzo, eles, no início do século XX, teve a grande naturalização, onde boa parte desses imigrantes, ou seja, o governo oferecia a todos esses imigrantes a naturalização brasileira. Para você não ser naturalizado, você precisaria se manifestar: não quero. No caso, Francisco e Andrea Matarazzo e vários outros diziam o seguinte: não, a nossa pátria de adoção é o Brasil, mas a nossa pátria-mãe é a Itália. No caso, ambos não se naturalizaram. Essa saga, então, eles continuaram aqui, cresceram. Em 1914, Grande Guerra, ambos já muito ricos. Mas vocês veem o que é a ligação entre países, né? Eles saíram do Brasil e foram para a Itália para lutar pela Itália na Primeira Grande Guerra Mundial. Ficaram 2 anos ausentes do Brasil, a empresa na mão de um dos filhos, do filho mais velho do Francisco. E aí, por isso, quando iam voltar ao Brasil, o rei Vitório Emanuele deu o título a eles de conde e de senador vitalício ao Francisco e ao André, com reconhecimento pelo esforço de guerra que eles fizeram. Só o Francisco Matarazzo, para simplificar em só, que era o grande gênio da família, ele trouxe entre 1882 e 1937, quando ele morreu com 80 e tantos anos, ele trouxe 3 mil italianos para trabalhar no Grupo Matarazzo, sempre de Castellabate. Tanto que Castellabate você ainda ouve falar português em alguns lugares. Tem muita gente que vai e volta. Por exemplo, a família Roschiavo, que tem o Dicunto aqui, veio de Castellabate. O Cláudio Lembo veio de Castellabate, a família dele, todos trazidos pelo Matarazzo. O Pinotti também veio através deles. Então, isso
Quer dizer, São Paulo, principalmente, e o sul do Brasil, mas vamos olhar, concentrar em São Paulo, teve uma imigração poderosíssima italiana que nunca abriu mão dos laços, sempre fizeram esse rumo Brasil e Itália, principalmente os que puderam. Muita gente, obviamente, não enriqueceu, tal, mas e não conseguia manter esses laços. Mas nós, por exemplo, até hoje vamos a Castelo Abate, 4 gerações depois, e a família tem um reconhecimento muito grande pelo que fez sempre pela cidade. Então, isso não é um caso único. Quando você pega todas essas grandes fortunas, os Crespi, por exemplo, o Gamba, Pugliese, depois Bonfiglioli, todos eles foram mantendo esses laços com a Itália. Comolatti, daí você teve a imigração mais recente, os Comolatti na década de 50, o Papais na década de 50, que fizeram grandes fortunas e sempre mantiveram esse vínculo fortíssimo com a Itália. Papais, Comolatti, e depois, outro dia, tive na década de 70, por exemplo, o Luigi Carmignani, se não me engano, agora não me lembro o sobrenome dele. Puxa, ele veio para o Brasil em 1970 para fazer a reforma do bondinho do Pão de Açúcar. Gostou do país, veio ele e o irmão. O irmão voltou para a Itália, ele ficou, se estabeleceu em Lorena. Hoje, acabou a reforma do bondinho, fez outros teleféricos aqui, resolveu investir na indústria de plástico. Hoje o grupo dele fatura 2,5 bilhões de dólares, né? Isso um imigrante que veio na década de 70. O próprio Vittorio Medioli, hoje prefeito de Betim, tem 50% do transporte de automóveis da América do Sul. Também o italiano, esse imigrou na década de 70, 75, se naturalizou. Quando a gente vê aqui no Brasil, se você anda por São Paulo, a quantidade, a influência dos italianos, por exemplo, na arquitetura, é extraordinária, né? Não só na arquitetura, mas na origem da cidade. Se olhar o Palácio dos Bandeirantes é um edifício feito pelo projeto original do Marcello Piacentini, feito para Matarazzo, ia ser a faculdade Francisco Matarazzo. O edifício Matarazzo da prefeitura esse sim, um projeto aí original, Ramos de Azevedo e Marcello Piacentini, que foi o grande arquiteto do fascismo, reabilitado recentemente na Itália como um dos grandes arquitetos italianos, também feito para indústrias reunidas. O Teatro Municipal, os arquitetos são italianos. Quando você anda pela 23 de Maio, aquele lindo prédio da IBM da década de 70, que é contemporâneo até hoje, projeto do Giancarlo Gasperini, aliás, do escritório Croce Aflalo Gasperini, 3 arquitetos italianos. E eu sempre falo, uma das coisas da síntese da imigração em São Paulo, quando você vai no Didio, Cantina Didio, que é a mais antiga cantina italiana. Só que o dono nunca foi italiano, é um português. E o cantor de ópera, que canta impecável, cantava, morreu, agora é uma pena, cantava ópera maravilhosamente bem, era japonês. Então, isso a gente mostra a influência da imigração. Mas voltando para a Itália. Quando eu estive em Roma, está acabando o meu tempo, né? Se puder me avisar 5 minutos antes, que senão eu vou me empolgando. Eu recebi uma vez na embaixada um rapaz, tinha 41 anos, e ele chegou com uma japona da Força Expedicionária Brasileira, nova, impecável. E ele era presidente do Museu dos Pracinhas Brasileiro, lá na região de Pistoia. E aí ele me contou a história do museu. A história do Museu dos Pracinhas é uma história maravilhosa, porque é todo feito pelos italianos. E ele contava que os italianos veem os brasileiros lá como heróis, porque eram 20 mil rapazes de 18 anos de idade que chegavam de um país tropical para enfrentar um frio cão na Europa e defender um país no qual eles não tinham nenhum interesse, a não ser muitos deles tinham origem na Itália. E que
Aí eu perguntei, por que essa japona? Então ele também me contou. Era uma história que nós brasileiros, eu pelo menos, conhecia pouco. Ele contou que por quê? Ele falou, por exemplo, nós fizemos um museu como agradecimento dessa geração minha e da anterior à minha. Por quê? Porque os brasileiros, os ingleses, lutavam do lado da Itália, mas eles queriam um pedaço do nosso território. Os americanos tinham os interesses econômicos enormes. O Brasil não tinha interesse nenhum. Os brasileiros estavam lá para defender a Itália, romperam a linha gótica e fizeram os alemães prisioneiros, e com a população local. Por exemplo, toda vez que chegavam fardas novas, os brasileiros, quando estavam com as fardas deles ainda boas, davam as fardas novas para a população local e para as crianças, em função do frio e da necessidade que essa população passava. Até hoje, eles usam termos como abacaxi e mingau. Por quê? Porque os brasileiros chamavam as crianças e dividiam a ração com elas naquela época. Não esqueceram até hoje. E isso, para vocês terem uma ideia, eu fiquei tão encantado com essa história, porque ele me contou também que quando eles iam em escavações ou encontravam qualquer objeto de guerra dos pracinhas, eles faziam uma comissão de dois, às custas deles, vinham ao Brasil entregar para a família desse pracinha aquilo que eles encontravam. Então, mostra, quer dizer, uma ligação tão forte. Estou falando de 20 anos atrás, um rapaz que na época tinha 41 anos de idade, a guerra já tinha acabado há muito tempo, mais de 70 anos, mas tinha essa ligação forte. Eu apresentei ele, levei como era embaixador, e era interessante porque eu sou dos raríssimos embaixadores que falam a língua italiana, até porque sou italiano. E eu tinha na época 40 anos de idade, que também era meio exótico, porque embaixador do Brasil na Itália é sempre fim de carreira, meio um presente. E eu fui moço e falava a língua, então as televisões me chamavam muito. E eu resolvi levar esse cara para falar sobre isso. Ele, um italiano, falando: olha, o programa que era a maior audiência na época na televisão, eles ficaram no ar, ao vivo, quase 2 horas, contando essas histórias, e aí ligaram com o Pracinha, que morava ainda, um ex-Pracinha que morava na Itália, etc. Então, esses laços são sempre muito fortes. Eu vejo por mim, que sou quarta ligação, quarta geração. Eu continuo indo à Itália, voltando à Itália, e me sinto absolutamente em casa, seja em Castellabate, onde é a nossa terra de origem, seja em Roma. E isto, a mesma coisa, as diversas famílias, eu vejo pela minha rede social, a quantidade de gente que escreve, que são descendentes, etc. Essa questão do voto do italiano all'estero também fomentou muito isso, despertou muito esse vínculo, né, dos brasileiros com a Itália. A cidadania italiana facilita muito, porque o jovem hoje que tem cidadania italiana em função do jus sanguine, né, natural. Poxa, ele sai daqui, vai para a Itália, ele senta no escritório de uma companhia italiana lá no dia seguinte. Ele não tem que fazer um papel, nada. Ele é um italiano que mora fora de lá. Tanto que eu criei um prêmio que chama-se Prêmio Titilo Matarazzo per Italiani nel Mondo, ou seja, que premia esses descendentes de italianos que continuam fora do mundo e que são os gigantes. E eu levei para a Itália, o ano passado fiz a entrega em Roma, que foi um grande sucesso, porque eu levei o Rubens Ometo, que também é terceira geração de italianos aqui. É o maior produtor de açúcar e álcool do mundo. Os quilômetros de ferrovia que ele tem é metade da malha de ferrovias da Itália. Os italianos ficaram muito impressionados e cultivam 1,5 milhão de hectares de açúcar. O avô dele era um hortelão aqui em Piracicaba. Quer dizer, esse DNA dos italianos permanece nas gerações seguintes, porque eu sempre digo, teve uma seleção natural daqueles que saíram de lá. Os meus bisavós eram 6 irmãos, 2 ficaram aqui,
4 preferiram não correr risco, ficar lá, tudo bem, vamos vivendo assim, isso uma hora passa, tal. Os que vieram para cá já tinham DNA diferente. Os judeus que vieram para cá tinham DNA diferente. Os libaneses, imagina, meu avô libanês chegou aqui com 17 anos de idade, sem falar a língua. Meses depois entrou na USP e fez faculdade de odontologia. Quer dizer, gente que já tinha um DNA diferente. E eu acho que essa ligação com a Itália deve-se muito à quantidade de italianos que vieram, que foram muitos, e, portanto, hoje são cerca de 30 milhões, 32 milhões de descendentes de italianos que vivem no Brasil. Isso é 50% da população da terra natal, da Itália, propriamente dito. É a maior colônia de italianos fora da Itália no mundo. Então, eu não vou dizer, quando eu sempre digo, quando tem essa, todo mundo quer a cidadania italiana, tal, a gente sabe que grande parte, 60%, 70%,